Bom dia, nós vamos agora iniciar a nossa primeira aula, que é uma aula introdutória, né? Essa aula eu vou fazer alguns comentários com vocês. É o que eu chamo de preparando o terreno. Nós entendermos algumas coisas muito importantes aqui em relação ao nosso aprendizado na Libras, tá? Vocês vão entender o meu método, como que eu trabalho, e saber um pouquinho da minha história e como foi que eu vim parar aqui, né? Se tornar um professor de Libras, certo? Então vamos lá. Acessando o ambiente da Libras. O que eu chamo de acessar o ambiente da Libras? É importante você entender que quando você vai aprender Libras, não é só entrar direto nos sinais, né? Quando você vai aprender Libras, não é só entrar direto nos sinais. É você acessar o ambiente da Libras. E você acessa o ambiente da Libras com o quê? Com a mente. Olha, guarda isso. Eu vou até escrever aqui, ó, para quem for assistir gravado. Vou colocar essa frase aqui. A Libras acontece na mente. Ou melhor, né? No cérebro. Parece uma frase assim um pouco óbvia. Todo mundo vai falar assim, não, mas é claro que é na mente, tem que funcionar com a cabeça. Mas a maioria das pessoas, elas não pensam nisso. Quando pensa em Libras, já pensa em sinais. Transforma a Libras em puros sinais. E não é. Antes de você aprender a mexer com a mão e fazer tudo o que tem que fazer, tem que preparar a mente. É aqui que está o segredo. É por isso que muitos aprendem, começam a aprender, enroscam, não vão para frente, ficam travados, porque eles fizeram como quem estava plantando, né? Vamos dizer que aqui é a terra, né? Isso aqui já é Libras, né? Tá? Vamos dizer que aqui é a terra, ela está fechada. Se você joga a semente fica aqui em cima e ela não nasce, porque para nascer ela tem que vir para o fundo, vir para baixo da terra, e depois ela nascer. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos dizer que isso aqui é a nossa mente. Primeiro, nós precisamos cavar. Cavar, abrir o espaço. Aí sim, nós colocamos a semente vem embaixo da terra, aí a terra trabalha ela e ela começa a brotar aos poucos. Isso aqui que eu fiz, nós chamamos de classificador. Eu fiz uma descrição do que eu estou falando. Então, veja bem. Primeiro você tem que, somente está assim, você tem que ir abrindo os locaizinhos para plantar e lá dentro a Libras desabrochar na sua mente. Então, é uma falha que acontece no nosso aprendizado. Você chega num curso de Libras, vamos lá, gente, vamos aprender Libras. Então, ó, isso aqui é A, hein? É A. Vai lá, A, B, C. Isso mais bloqueia do que desenvolve. As pessoas conseguem aprender mesmo assim? Conseguem. Mas aprendem de um jeito muito mais difícil, muito mais duro. Porque, primeiramente, isso aqui não é A. Isso aqui é uma configuração de mão. Ela representa a letra A, sim, quando você vai escrever. A, Bo, Borá, tá certo? Ela representa também a letra A, mas ela não é a letra A, ela é uma configuração de mão. Se você usar essa configuração de mão e colocar nesse ponto de articulação aqui, que seria a minha cabeça, ó, arrependimento, certo? Se você colocar aqui na região do peito e fazer um movimento circular, ansiedade. Se fizer muita ansiedade com as duas mãos. Então ela não é uma letra A, ela é uma configuração de mãos. Então é por isso que eu não começo o meu ensino de Libras pelo o alfabeto. Eu começo o ensino de Libras pela terra, né? Abrir a mente, ou como fiz aqui, né? E veja que conforme eu estou falando, esse classificador que eu ensinei aqui de plantar, né? De lançar a semente e nascer uma árvore ou uma planta, isso aqui já é um classificador que a pessoa só aprende no curso avançado. Às vezes você tem que passar, às vezes, quase um ano ou mais de um ano no curso para aprender isso. E eu tenho certeza que você vendo eu fazer isso aqui, a mão fechada, semente, fica em cima,
não acontece nada. Que terra cavada, aberta. Você planta, a semente vem aqui embaixo. Isso aqui, quando a pessoa surda vê, ela está vendo um filme. Ela está vendo um filme na cabeça dela. Você aprendeu aqui um classificador do curso avançado num curso de Libras que nem começou ainda. Então, essa é a forma que eu tenho usado para ensinar os meus alunos e tem dado muito certo. Tá? Então, deixamos bem claro, primeira lição, a Libras acontece na mente, não é na mão. A maioria das pessoas, se você perguntar, fala, Libras acontece na mão. Se a mente não ordenar a mão, cadê a Libras? A Libras acontece na mente. E se uma pessoa não tem as mãos ou não consegue, tem algum problema, não consegue fazer, mesmo assim a Libras pode acontecer na vida dele? Pode. Ou dela? Pode, porque ele vai entender a Libras e ele não vai poder sinalizar, mas ele vai poder, por exemplo, ser um intérprete, ver a pessoa surda sinalizando e interpretar o que ela está dizendo. Deixa eu receber aqui que está chegando mais um aluno. Só um momentinho. Ou aluna, né? Não sei. Isso. A irmã Neuza está chegando aí. Irmã Neuza, a aula acabou de começar, tá bom? Só desligar o seu microfone. Eu vou continuar aqui, tá? Depois do que eu falei até agora, a irmã pode ver na gravação. Então, como ia dizendo, deixa eu aumentar aqui de novo. Então, eu já ia dizendo que a Libras acontece na mente. Primeiro, ela tem que entrar na mente, como uma semente que você planta, aqui é a cavidade, né? Você planta a semente vem e cresce. É isso que nós falamos. A minha história na Libras. Como foi que eu aprendi Libras e o porquê que eu aprendi? Nasceu no meu coração em 2015, de 2014 para 2015, um desejo muito grande de aprender Libras. E eu comecei a pesquisar na internet. A minha filha Daniela, que tem 18 anos agora, ela tinha 9, 8 para 9, e eu ficava pesquisando vídeo na internet, tentando aprender ali, pelo que eu via, fui até aprendendo alguma coisa. Mas não é possível a gente aprender, porque na internet é muita informação espalhada e não tem uma sequência lógica, né? Não tem uma didática, é só o conteúdo que está ali. E até que chegou o dia que Deus preparou um treinamento de Libras na cidade de Siqueira Campos. E o convite chegou até mim de uma forma muito incrível, que eu não vou contar agora, porque tomaria bastante tempo. Eu conto particular ou depois nos encontros, né, presenciais, que nós vamos ter, se Deus quiser. E aí eu fui para Siqueira Campos para aprender a Libras. Então, em 2014, eu já tinha quase 40 anos. Não, 72, 42 anos. E então eu já estava, né, vamos dizer assim, vai aprender Libras com essa idade, e eu fui aprender. E eu tive muita dificuldade, principalmente com as expressões faciais, porque eu ficava muito sério, atendendo o culto, muito sério. E quando chegava lá, fazer o sinal de triste, eu lembro muito bem que eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Eu não conseguia descer essa musculação e isso aqui, ó. De tão dura que era a minha cara. Eu nem sabia que eu era cara dura, né? Minha mãe chamava de cara de pau, depois que eu fui entender. E aí eu tive muita dificuldade. Essa do triste aqui é só um exemplo, mas tinha muitas coisas que eu tinha dificuldade. A alegre eu conseguia até fazer, né? Porque a gente conversa, a gente sorri, mas o triste, de tanto eu esconder a tristeza no meu dia a dia, na minha vida real, chegou na Libras e desapareceu. Eu não conseguia fazer o sinal de triste. Aquelas configurações de tristeza, o meu cérebro não conseguia colocar no rosto. E, enfim, a dificuldade foi grande, mas graças a Deus eu terminei o curso lá em 2015, em Siqueira Campos, que é o curso da igreja. E aí passei por milagre na primeira, quando eu falo que é por milagre, é por milagre mesmo. O dia que era o pré-teste, que mostrou um vídeo do irmão sinalizando e eu fui falando que era a história de Lázaro todinha,
O irmão Tiago, que era meu professor, ele pulou do banco e falou: "Mano, meu Kids, você me surpreendeu." Por que eu surpreendi ele? Porque ele não esperava que eu ia conseguir, né? Pelo que ele viu durante todo o treinamento, que foi mais de 1 ano e meio, foram 18 meses, foi 18 meses, 1 ano e meio, ele achava que ali eu ia ter muita dificuldade, eu também achava, mas ali naquele momento, Deus abriu a minha mente. Eu uso essa questão da minha história, principalmente para quem está chegando, que tem mais de 30, tem mais de 40, para entender, porque existe um senso comum de que a pessoa adulto não aprende idioma, que aprende idioma muito bem é criança. Claro que a criança vai ter mais facilidade, porque está com a mente mais novinha, tá tudo, isso é lógico, é óbvio, tá? Mas de que pessoas que são adultas não aprendem outro idioma, isso é um mito. Tá? Nós temos aqui, até está aqui participando depois, na sessão de perguntas, a Maneuza vai poder falar. A Maneuza é o nosso exemplo. Ela começou a cursar Libras com mais de 70 anos. E hoje ela visita 72, né? Ela já está falando 72. Então, ela começou a cursar Libras com 72 anos, e quer dizer, com 30 anos a mais do que eu, né? E hoje ela visita os surdos, as pessoas surdas, faz visita, ora, comunica, nos ajuda, nos alegra, e ela foi assim, tem sido uma inspiração para nós no nosso curso ali no GEL, em Santo Antônio da Platina. Então eu quero deixar isso aqui claro, que a partir da minha história, que a história que eu contava era minha, mas agora eu tenho da Maneuza também, né? E aí a história dela deixou a minha sem graça, né? Porque agora eu vou parar de contar a minha, eu vou contar a dela. Lá em Santo Antônio da Platina tem uma irmã, o nome dela é Neuza, que ela começou a aprender com 72 anos. E quando as pessoas verem o vídeo da irmã Neuza citalizando, oh meu Deus, é impactante. Então eu posso dizer assim, é um mito, tá? É um mito. Existem as limitações? Existe, né? Às vezes, para chegar num nível de interpretar um evento e tudo isso aí não é o nível que a irmã Neuza buscou. Ela buscou um nível pessoal, um nível dela poder servir a Deus, dela poder se comunicar com o surdo. Isso aí, eu não vou entrar nesse assunto porque é o próximo tema aqui, quase que eu adiantei um pouquinho. Voltando, então, na minha história. Vamos falar dos benefícios pessoais e profissionais pelo aprendizado da Libras, tá? A minha história da Libras é muito maior. É que aqui é uma aula, eu vou me limitar a ser bem resumido. Vamos falar aqui pelos os benefícios pessoais e profissionais pelo aprendizado da Libras. Aí eu posso entrar na minha história, na história da Maneuza também. Eu aprendi depois dos 40. Deus fez esse milagre, eu fiz ali, consegui passar na congregação, mas aí eu parei. Não fui trabalhar em escola, não fui trabalhar de intérprete, fiquei mais ou menos 1 ano e meio parado, e as portas estavam bastante fechadas para mim aqui na cidade que eu moro hoje, e aí eu mudei para Cornélio, e chegou em Cornélio, tem uma cidade vizinha de Cornélio chamada Sertaneja, e ali tinha uma aluna chamada Aline, surda, estava sem atendimento, e um irmão de lá, chamado Daniel, insistiu para que eu fosse atender aquela aluna, mas eu não tinha documentação. Eu tinha que passar por um teste do Estado para ter a documentação, e eu não tinha condições. Mas de tanto ele insistir, para ele me dar paz, fez igual a palavra do juiz Nico, para ele me dar paz, eu fui no núcleo, confirmei, realmente eu não tinha documentação, mas naqueles dias saiu um teste do Estado para essa parte. Então, naquilo, o senhor já tinha usado o irmão Daniel para me despertar, e eu, pela necessidade, eu fui, né? Estava lá no serviço, que eu ia precisar sair em breve, e, enfim, situação bastante difícil. Foi muito difícil para mim, eu só consegui chegar lá, porque o senhor me acalmou, me deu um terror na estrada, eu queria mandar parar o carro e pular para fora do carro para ir no teste, mas Deus me visitou com uma calma tão grande, que quando eu cheguei lá, eu fiz o teste, e por misericórdia de Deus, voltei com um certificado para 2 anos. Também não vou contar como foi o teste, porque aqui é bem resumido, mas foi assim, eu posso atestar que foi um milagre psicológico. O senhor me acalmou e deu compreensão para aquela equipe, e eu voltei. Aí daí para frente, desses 2 anos de contrato, eu estou trabalhando com Libras até hoje. Eu fui interpretar para essa aluna lá no magistério, e ali a minha Libras foi se desenvolvendo para um primeiro grau. Até depois disso, passado anos, eu fui interpretar na congregação, aí o meu livro foi para o terceiro, o meu nível, né, foi para o terceiro, foi para o 4º grau,
e nós estamos aqui até hoje, aprendendo todos os dias. Então, qual foi o benefício profissional que eu tive? Eu não aprendi Libras na congregação para trabalhar. Eu aprendi na intenção de ajudar as pessoas surdas. Mas essa não foi a primeira porta que se abriu. A primeira porta que se abriu foi a do trabalho. Eu tive um benefício profissional que eu nem estava buscando. E a minha área é a área de história, sempre com poucas aulas. E na aula de Libras de 2017 para cá, nunca faltou serviço. Nunca faltou serviço. Eu tive um benefício profissional, assim, maravilhoso, um benefício que eu não busquei e eu recebi através da Libras. Então, quem está entrando nesse curso tem um objetivo só pessoal, de comunicação, de melhoria psicológica, que depois eu vou falar sobre isso também. Se você está no lugar certo. Se você quer ser um profissional, uma profissional da Libras, você também está no lugar certo. Você está começando bem, porque, graças a Deus, nós temos uma larga experiência para compartilhar com vocês o que a gente sabe e também os caminhos que você precisa percorrer para ser um intérprete profissional. Mas vamos para os benefícios pessoais. Os benefícios pessoais são imensos, tá? Aí eu preciso partir da minha parte, dos benefícios pessoais que aconteceram comigo, mas eu tenho certeza que todos que estão aprendendo Libras têm o que contar. Comigo aconteceu o seguinte, eu sou, ou era, né, muito distraído. Agora eu sou só distraído, tirou muito. Eu era muito distraído, às vezes não percebia as coisas à minha volta. E como eu fui aprender a Libras, por isso que eu falo que ela acontece no cérebro, eu precisei fazer a minha mente trabalhar em áreas que ela não trabalhava, trabalhar em áreas que não eram trabalhadas. E às vezes não trabalhava porque não queria, porque se eu quisesse mesmo, eu trabalharia. Mas como eu me deparei com a Libras e resolvi aprender a Libras, eu tive que desenvolver a minha mente nessa questão. Qual questão? A observação. Eu era muito focado em palavras. Quem me conhece, que nem a irmã Ivanete me conhece há anos, sabe, né, que eu falava mais do que uma metralhadora. E eu era muito focado, tudo que eu ia expressar, eu tinha que expressar sempre com palavras. Eu sempre fui uma pessoa espontânea, com expressão facial, sempre falei muito com as mãos. Minha esposa sempre reclamava, para com essas mãos, né? E já não sabia que era um dom que já estava aqui. Mas a minha comunicação era sempre focada em palavras. E eu falava muito e ouvia pouco. E eu falava muito e observava pouco. De tanto preocupar com o que eu ia falar, eu acabava perdendo o poder de observar o que estava acontecendo em volta. E isso na vida pessoal faz muita falta. Tanto dentro de casa com a família, quanto no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Então, quando eu me vi forçado a aprender Libras, eu precisei fechar a minha boca e fazer o meu cérebro se comunicar sem palavras. Automaticamente, eu passei a desenvolver o que eu chamo de acuidade visual. O que é acuidade visual? A sua percepção daquilo que está acontecendo em volta de você. Se você vai conversar com uma pessoa surda, você precisa prestar atenção em muitos detalhes, na expressão facial, na expressão corporal. Aí tem uma ideia de contexto também, né? Esse aqui é o sinal de contexto, ó. Como se fosse o olhinho aqui, tá vendo? Ó? Faz assim, ó. Vai abrindo e soltando. Então, essa questão do contexto também é muito importante para você entender o que a pessoa surda está expressando. E aí foi choque no meu cérebro, e graças a Deus, isso funcionou bem. Tem uma história clássica que eu conto sobre isso, para demonstrar o benefício pessoal, que é um benefício psicológico, que eu alcancei aprendendo a Libras. O dia que a minha esposa estava no mercado em Cornélio, isso aqui é o sinal de mercado, ó. Ele faz essa configuração aqui, e faz aqui, ó, como se estivesse empurrando o carrinho. Tá? E esposa, assim, ó, sinal de mulher casada. Mulher casada. Então eu poderia falar assim: minha mulher casada no mercado. Eu atrás dela, tá vendo? Minha mulher casada, mercado, eu atrás dela. Aí ela estava passando pelas prateleiras, né? Prateleira aqui do lado, e ela indo no mercado, e eu logo atrás dela. É assim que eu gosto de ensinar Libras, eu estou ensinando Libras. Você viu que eu não ensinei configuração, eu estou mostrando. É assim, a Libras acontecendo. Então, minha esposa, mercado, eu atrás dela, e aqui do lado as prateleiras, minha esposa empurrando o carrinho. E eu aqui, ó, só
observando. Lembra que eu falei da cuidado? Isso aqui é o sinal de perceber, ó. Perceber. Eu aqui, ó, só em pé, andando atrás dela, e comecei a perceber, porque a minha acuidade visual melhorou. O meu cérebro conseguiu jogar atenção nas duas câmeras que a gente tem aqui para analisar o ambiente. E eu consegui captar quando a minha esposa empurrando o carrinho, ela foi assim, aí ela deu uma paradinha só, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Aqui, ó, essa configuração que eu estou usando. Ela foi empurrando, aí ela deu uma paradinha num lugar assim, uma paradinha bem rápida, uma paradinha assim e continuou. Aí eu que vinha vindo atrás, percebi. Naquele ponto ali ela deu uma paradinha. Aí eu estava vindo atrás dela, parei. Quando cheguei naquele lugar que ela parou, um pouquinho e seguiu, eu parei naquele mesmo lugar, virei para a prateleira, olhei, observei que isso aqui é uma pessoa do meu tipo, isso aqui é um milagre eu fazer isso aqui. Foi o primeiro milagre, né? Foi a boda de Caná na Galileia. E aí eu olhei, vi o vidrinho de Helmas. Ó, agora entra o contexto, ó, o sinal de contexto. Aí o contexto. Pensei assim, ela gosta de Helmas. Mas ela parou bem rapidinho e continuou andando. É perigoso que ela pensou de comprar, mas por algum motivo decidiu não comprar, talvez pelo valor ou para economizar. Falei, eu vou arriscar. Peguei o vidrinho de Helmas, fui lá até onde ela estava no carrinho e coloquei o vidro de Helmas no carrinho. Aí minha esposa, nossa, esse é o sinal de nossa. Nossa, como que você sabia que eu desejei comprar? Eu falei assim, eu percebi porque você falou. Aí a minha esposa, não, não falei nada. Eu falei, falou sim. Você lembra lá atrás, você vinha com o carrinho, você deu uma paradinha rapidinho e foi andando? Aí minha esposa, nossa, o que está acontecendo com você? Eu falei assim, ó, livre-se. Mas aí tudo bem, né? Como nem tudo é flores, depois ela fez um teste comigo, que eu não vou contar agora para ser resumido também, mas foi assim que, através daquela situação, eu percebi o benefício pessoal que aconteceu comigo. Porque isso aí foi um desenvolvimento da mente. E eu comecei a observar. Eu tive até um período, tudo tem, né, os pós e os contras. Eu tive até um período que eu fiquei meio chato. Porque outro benefício que a Libras trouxe para mim, melhorou o meu raciocínio lógico. Porque a Libras é uma comunicação que trabalha com a lógica um pouco diferente da lógica do português. Porque, por causa dessa análise do ambiente e do contexto. Apesar que no português tem um contexto também. Então, essa análise do ambiente. Então, o meu raciocínio lógico ele foi, ó, desenvolvendo. Aí as pessoas começavam a falar as coisas, eu estava tão prático no raciocínio lógico, que quando a pessoa estava, antes do meio do assunto, eu já estava praticamente sabendo o que a pessoa ia falar. Aí eu ficava entediado de esperar a pessoa terminar de falar. Aí eu fui percebendo o quanto que as pessoas sofriam comigo quando já sabia mais ou menos o que eu ia falar, mas eu fazia aquela voltona, sabe? Eu pensava comigo, meu Deus, estou pagando os meus pecados. Mas isso foi bom também, melhorou bastante o meu raciocínio lógico. Então, aprender Libras não é só fazer musiquinha bonita, não é só ser admirado pelos outros ou admirado pelos outros. Aprender Libras é uma questão de. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu gosto de dar aula usando esse documentinho do, do Word, e conforme sai uma frase interessante, eu já registro aqui na hora. Eu aprendi isso com outro profissional que eu estudava, tecnologia. Aprender Libras é uma questão de saúde mental. Isso aqui é um dos benefícios que a Libras traz. Então, você não precisa só aprender Libras, você não precisa só aprender Libras para ser intérprete, ou aprender Libras para trabalho, ou só porque você quer conversar com surdos. A Libras vai melhorar o seu raciocínio lógico, tá? Vai melhorar a sua comunicação e tem o potencial de ajudar você a melhorar até o seu relacionamento familiar. Porque
Por que pode ajudar o relacionamento familiar? Porque você vai começar a perceber mais as coisas. Eu comecei a perceber mais as coisas que antes eu não percebia. Com a minha esposa, com as minhas filhas, com os parentes. Na escola, que aí é um benefício pessoal e profissional. Na escola, com os alunos também, ajudou bastante a perceber o que os alunos queriam ou não queriam, às vezes adiantar o que eles estavam pensando. Às vezes às vezes os alunos eles até ficavam admirados, porque eu adiantava o que eles estavam pensando, porque antes deles fazer, o corpo dele já dava um sinal. Então, essa questão na Libras, quando você aprende a usar a sua expressão facial, você, ao mesmo tempo que está aprendendo a usar a sua expressão facial, você também está aprendendo a ler. Se você tem domínio sobre a sua expressão facial e corporal, você aprende a cuidar visual. Ó. Você aprende a perceber mais a linguagem, a linguagem corporal das pessoas. E não posso dizer que seja todas as vezes, mas muitas vezes, talvez até a maioria das vezes, quando a pessoa está pensando em fazer alguma coisa e não faz naquele momento, ela pensa, mas o corpo dela começa a falar. Ou é o rosto, ou é a direção que a pessoa vira o corpo. Isso aí, isso aí é coisa, vamos dizer assim, é coisa de investigador. Então melhora muito a sua percepção do ambiente e isso ajuda a você melhorar o seu relacionamento. Na igreja também, essa parte a irmã Ivanete pode é testemunha, o que eu levava 20 minutos para pregar, eu não conseguia mais pregar nem com 10, era 7 minutos. Eu comecei a notar, olhava no relógio a hora que começava a pregação, olhava a hora que terminava, 7 minutos, 10 minutos, 7 minutos, 10 minutos. E o efeito que eu vi também na Irmandade que estava ouvindo foi importante, porque eu falei menos, eles entenderam mais e ficaram com menos informação para poder digerir, para poder entender o que eu estava falando. Isso foi um benefício maravilhoso, que foi pessoal e chega a ser um benefício profissional, porque na congregação a gente não recebe para pregar nem para atender o culto. Não profissional no sentido de ganhar dinheiro com isso, mas profissional no sentido de que se você presta um serviço ali toda semana, 2, 3 vezes por semana, aquilo é uma profissão. E você ser mais claro com o público que está te ouvindo, o benefício é maravilhoso. Então, aprender Libras tem tudo isso, tá? Eu não quero que vocês. Por isso que eu dou essa aula antes, para vocês já entrar no curso de Libras não focado no sinal. Eu já percebi isso na minha experiência, que as pessoas pensam assim, que a Libras é o sinal. E não é. Antes de esse aqui é o sinal. Esse aqui é o sinal de sinal, né? Essa configuração de mão, e você faz uma voltinha com a mão, assim, como se fosse virar uma chave, tá vendo? Virar a chave, certo? Então, a Libras não é só sinal. O sinal é uma parte muito importante, mas ele vem depois da preparação mental, ele vem depois da expressão facial, ele vem depois da expressão corporal, ele vem depois da lógica, e nós vamos conversar isso em aulas lá para frente, a gente aprofunda mais no intermediário essa questão. Ela vem depois da lógica. Então, o sinal, ele vem antes de chegar aqui no sinal, tem uma série de coisas que a Libras é. E as pessoas entram na Libras focado só no sinal. Meu Deus, eu vou aprender 3.000 sinais, porque se eu souber 3.000 sinais, eu vou ser bom na Libras. É claro que se você aprender 3.000 sinais, e isso é possível, tá? Bem possível, e vai ser uma coisa muito boa. Mas você não vai ser bom na Libras porque você sabe 3.000 sinais. Você vai ser bom na Libras quando a Libras está no seu cérebro. Quando ela, antes de emitir o sinal, ela emite uma expressão facial, ela emite uma expressão corporal. Quando você aprende a usar o espaço. Você viu quando eu falei da minha esposa, ó, mulher casada, mercado? Eu usei esse espaço aqui, não é? Então, mulher casada, mercado. Aí eu voltei e usei o mesmo espaço para continuar falando. Eu deixei aqui o sinal de mercado, né? A metade dele, não. Eu atrás dela. Minha esposa, mercado, eu atrás dela. Então, esse aprender a usar esse espaço. Eu usei indo, depois usei voltando. Tudo, a Libras é tudo isso. O aprendizado de aprender a usar esse espaço aqui vem antes do sinal, tá? Eu vou até escrever aqui para nós, para ficar registrado para quem não está aqui, e eu também me lembrar depois, tá? Vamos colocar aqui como comentário. Vamos pôr embaixo aqui. Eu vou pôr em cima porque eu falei antes.
Sinal não é Libras. Sinais é parte integrante da Libras. Vocês vão receber esse material, tá, gente? Mas se quiser anotar, pode ficar anotado. Vamos colocar aqui também esse comentário. Antes do sinal, temos expressões, temos a preparação mental, as expressões faciais e corporais, o uso do espaço. Até antes da preparação das expressões, a lógica. Preparação mental, a lógica, as expressões faciais e corporais e o uso do espaço. Muito importante isso aqui, gente. Ó. Eu só preciso que vocês, para essa aula, só preciso que vocês entendam isso que eu acabei de falar antes, mas esse resuminho aqui, ó. Aprender Libras é uma questão de saúde mental, não é só. Por que saúde mental? Porque você começa a organizar mais os seus pensamentos e você começa a perceber melhor o ambiente e a sua mente começa, o seu cérebro começa a funcionar em regiões, vamos supor que ele usava essa e essa região. Essa região ele quase não usava, essa ele não usava. A Libras vai chegar e vai usar tudo, tá? Isso aí é saúde mental. Quando você começa a usar regiões que você não usava, aqueles problemas que estão localizados nessas três regiões que, por causa de você não usar essas duas, não estava usando todo o potencial do seu cérebro. Aí ele fica aqui, ó, batendo nos problemas, pensando nos problemas da vida. Lembranças, ó o sinal de lembranças, ó. Lembranças, passado, ó o sinal de passado, ó. Ó, lembranças do passado, tá aqui, ó. Batendo, 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 batendo. Você começa a aprender Libras, aciona essa região, aciona essa, junta aqui tudo. Ele fica sem tempo de ficar batendo nos problemas, nas lembranças, porque ele quer fazer uma coisa nova. O cérebro é a parte do corpo que tudo que você vai fazer de novo, ele tem preguiça, mas quando ele pega um embalo, ele vai longe. Tá? Então, a Libras é uma questão de saúde mental também, né? Além de ser um idioma. Sinal não é Libras. Sinais é apenas parte integrante da Libras. Antes vem a preparação mental, a lógica, as expressões faciais e corporais e o uso do espaço. E eu esqueci de colocar aqui uma parte importantíssima que eu estou lembrando agora. Que é mais importante do que sinais, e o pessoal às vezes não fala. Classificadores. Eu não vou explicar o que é classificadores agora, tá? Não está proposto para essa aula. No curso básico nós vamos ver um pouquinho sobre isso, a gente aprofunda mais no curso intermediário. Mas resumindo, classificadores também são mais importantes do que os sinais. Quando eu falo que o classificador é mais importante do que o sinal, eu não estou dizendo que a gente não precisa usar sinal. Eu não estou desmerecendo o sinal. Eu só estou tentando conscientizar vocês do seguinte, que não foquem só no sinal. O que atrapalha a gente é focar só no sinal. Tá? E agora, entrando na última parte da aula, dessa aula introdutória, vou falar sobre o meu método. Tá? Quando eu falo meu método, não é uma coisa hilária, uma coisa deslumbrante que eu estou querendo dizer. O meu método é o seguinte, dedicação. Não existe professor bom para aluno ruim. E tem aluno que não é ruim, mas se o aluno não tem tempo de dedicar, ele acaba se tornando um aluno ruim, porque não teve tempo de dedicar. E quando eu falo tempo, quando eu falo dedicação e tempo, entenda-se bem. Vamos usar a oferta da viúva pobre. Que os ricos jogavam na arca do tesouro bastante coisa, mas era da sobra. E já tinham tanto que tinham de sobra e davam uma boa parte para a arca do tesouro, que está certo.
Muito bom. Mas aquela viúva pobre tirou do seu sustento aquela moedinha, ou as moedinhas, e jogou na arca do tesouro. E o Senhor Jesus falou assim: aquela mulher deu mais do que os outros, porque ela deu do sustento. Então, para você aprender Libras, se você quiser aprender Libras com o tempo que sobra, dificilmente vai sobrar. E as pessoas que têm tempo de sobra não têm ânimo, tá? Parece que ter muito tempo e não ter atividade, em vez de melhorar, piora. A pessoa tem tempo e não tem ânimo. Aí você tem ânimo e não tem tempo. Então, se você tem ânimo e não tem tempo, use a parábola da viúva. Não é a parábola, use a causa aí, a ilustração da viúva pobre. Pega um tempo do seu sustento, diminua alguma coisa que você pode diminuir agora e coloca Libras no lugar. Porque se nós pararmos para analisar, tudo que a gente está fazendo é importante, mas às vezes falta a habilidade para a gente saber classificar o que é importante e o que é prioridade. Tem coisa que é importante, mas pode ser substituída para o seu benefício, pensando nos benefícios que eu já falei aqui sobre a Libras, tá? Então, como funciona o meu método? O meu método começa na sua dedicação. Sem a sua dedicação, o meu método, ó, não, eu vou ter nem que seja o da viúva pobre, eu vou ter 10 minutos por dia, mas vou sentar e vou mexer com a mão. Método da viúva pobre. Mas vai demorar muito. Vai demorar mais, porque é 10 minutos por dia. Vai demorar mais, mas vai acontecer. Se você não usar nem os 10 minutos por dia, nunca vai acontecer. Então, qual que você escolhe? O demorar mais ou nunca? Lógico que o demorar mais é melhor. Vai demorar mais, mas vai acontecer. E o seu cérebro vai estar sempre pensando ali na Libras. Às vezes você está na rua, no mercado, né? Quando chegar na prateleira que vê a Helma, fala a causa da Vanusa, o milagre do Momioquido, né? Então é isso aí. Meu método começa na sua dedicação, tá? Felizmente, não. Infelizmente, eu dependo da dedicação do aluno. Sem dedicação, não tem situação. E a segunda parte do método é interação. Não pensem que esse curso é apenas essas aulas que serão gravadas aqui às terças-feiras, ou mais para frente eu posso mudar também de dia e horário, né? Não pense que o curso são essas aulas. Vamos dizer que essas aulas gravadas aqui e ao vivo, que essa aqui está sendo ao vivo, elas são como o sinal na Libras, né? Essas aulas são apenas parte integrante do curso. Se você focar só nas aulas, você vai aprender? Vai. Vai dar certo? Vai. Vai demorar mais? Vai. Mas se eu for dedicado, só assistir as aulas gravadas, vai dar certo. Te garanto. Mas vai demorar mais. A segunda parte é o que traz vida. Vamos dizer que a dedicação é o corpo. E a interação é a alma. Então, a alma desse curso, tá? A alma desse curso é a interação. Nós teremos as aulas aqui, com dia e horário marcado, para ficar organizado. Essa aula vai ficar disponível no nosso canal do Projeto Faísca, depois vai ficar disponível numa plataforma que vocês vão ter acesso a ela. Quem assistiu agora, quem vai assistir só depois, tudo bem. Mas nós teremos lives extras, nós teremos muito conteúdo nos grupos, nós vamos organizar aqui em Santa Amélia, já vamos deixar convidada a Maneusa e todo mundo que está assistindo essa aula, né, Ivonete? Já vou deixar o convite. Nós vamos fazer aqui o domingo da Libras, ou sábado da Libras. Vai passar um dia inteiro, ou quase o dia inteiro. Chega de manhã, toma um café. Só toma café quem fizer o sinal em Libras do que o café, né? E aí, quem não souber, vai lá aprender. Depois volta e pega. Não sabe fazer sinal de bolo? Não vai comer bolo é nada. Não sabe fazer sinal de pão? Não vai dar pão. Não sabe fazer sinal de pão, rapaz. Que curso que é esse aí? E aí, fazer um café, tudo por colaboração. E eu marco uns assuntos interessantes de Libras para ensinar, uma palavra para ensinar, enfim. Aí tem a hora do bate-papo, e aí depois tem a meia hora da Libras, que aí vai ficar proibido qualquer palavra, e nós vamos levar como que fala? Uma cinta, entendeu? Vai ficar uma irmã com a cinta e um irmão com a cinta. Quem falar uma palavra, cintada, não pode. Uma coisa que é duro mesmo, que é Caxias, né?
Então, essas reuniões não fazem parte do curso no sentido de quando eu vendi. Quando eu vendi só as aulas online, tá? Isso é uma coisa por fora, mas vai estar aberto também para quem quiser participar. E a meia hora da Libras, que é obrigado a fazer isso. E eu vou ficar rodando e vou dizer, oh, vocês dois estão conversando ali, vamos lá. Fala aí, faça alguma coisa, se vira. Então, o método é simples. Não tem muito o que explicar. Dedicação e interação. A interação vai ser online e, sempre que possível, vai ser presencial também, tá? E agora, por que eu escolhi a Bíblia? Porque é o livro da minha vida, é o mais interessante. Pode não ser o livro que eu sei mais, mas é o que eu tenho mais convivência. Eu poderia aprender outras coisas em outros livros, mas é esse livro que eu já convivo, né? Não é só por ser o livro que eu sei mais, é porque o meu interesse é totalmente na Bíblia, ajudar os irmãos e as irmãs que querem ser intérprete na igreja, ou podem estar pessoas de outras igrejas também, porque o curso é aberto, esse curso não é um curso da Congregação Cristã no Brasil, tá? É um curso particular, mas nós vamos marcar aulas separadas também, com assunto só da congregação. Aí vai participar dessa aula quem é da congregação ou quem não é, mas quer participar, mas não faz parte do curso. É uma coisa à parte, né? Mas a Bíblia, sabe, a Bíblia é para todos, né? Todos que quiserem ler a Bíblia. E agora, fundamentalmente falando, e tecnicamente falando, por que a Bíblia? Porque na Bíblia tem tudo. São 67 livros ali, mas tem tudo. Se nós ficarmos 10 anos estudando junto, nós vamos estudar geografia, biologia, astronomia, culturas, né, do mundo inteiro, do mundo antigo inteiro. Então, a Bíblia ela é um compêndio de tudo. Mas o mais interessante que está ali, nós vamos aprender Libras com palavras de luz, com palavras de poder, porque as palavras que estão na Bíblia têm luz e têm poder. E isso traz um benefício espiritual também. O curso no vender, não cito nada disso, de espiritual, para falar, está até forçando a barra para ver se vende, eu vendo um curso de Libras. Mas o benefício vai ser tamanho por nós tentarmos aí aprender através da Bíblia, certo? Então aqui eu deixei o link, depois vocês vão receber o PDF, onde tem o link do meu canal, onde ficarão as aulas, tá? Já está aí esse link, por isso que eu coloquei aulas disponíveis. Mas depois nós vamos revisar também deixa eu mostrar aqui, a plataforma onde vocês também vão poder encontrar as aulas. Eu creio que parte dos alunos já conhece essa plataforma, já viu, já entrou. Vai abrir aí. Os que são novos, que entraram agora junto com a irmã Ivanete, não sabem ainda, mas a irmã Neuza já sabe, que aqui nesse site eu disponibilizei 5 cursos para vocês, 4 ou 5 cursos. Inclusive tem um curso que fala sobre ansiedade, tá? Esse aí é um bônus do nosso curso. Eu digo para vocês sem medo de errado. Deixa eu achar aqui primeiro. Depois eu continuo a falar. Só mostrar um dos cursos, né, que eu disponibilizei para vocês lá. Por que eu disponibilizei esse curso sobre ansiedade? Porque a ansiedade é um problema sério de quem aprende Libras para a área profissional e ela geralmente não é tratada nos cursos. Os cursos focam grandemente, eles focam grandemente na Libras, né? Foca só no aprender Libras e esquece que a pessoa que está aprendendo Libras tem que aprender a lidar com a sua ansiedade. Aqui, ó. É esse curso aqui, tá vendo? Combate à Ansiedade. É um curso que eu deixei lá disponível, entre outros, né? Entre outros cursos. É que aqui eu quero comentar só esse aqui, ó.
Combate a Ansiedade, tá? É um curso de R$197, ele está disponível gratuitamente para quem comprou o curso de livros com a gente. Descubra o caminho para a tranquilidade e da mente positiva. Se você está cansado de ser dominado pelo estresse e pela preocupação, este treinamento, ó, veja essa palavra, esse treinamento é o passo a passo perfeito para uma vida mais equilibrada. Você já se sentiu inquieto, com a mente sempre a 1000 por hora? O que você precisa é de um método certo para retomar o controle da sua mente, ó a palavrinha aqui, ó, da sua mente, olha aqui a palavrinha, das suas emoções. Imagine acordar todas as manhãs sentindo-se calmo, confiante, pronto para enfrentar o dia. Nossas estratégias práticas e eficazes vão te ensinar a lidar com os desafios de forma serena. Isso aqui é super interessante. Eu percebi isso, Maneuza, no GEL, durante os 2 anos que nós passamos juntos, e a irmã sabe o que eu estou falando, né? E ainda que o nosso GEL, graças a Deus, foi completo, foi trabalhado bastante essa questão da ansiedade, né? Pela espiritualidade, pela palavra que vem, pelos hinos que canta, pela oração. Então, o GEL ali foi perfeito. Graças a Deus. Eu aprendi essa lição no GEL. Mas fora do GEL, nos cursos que aqui fora, eles são focados na Libras. E esquece da ansiedade. O aluno chega lá, trava. Aí ele vai lá aprender Libras, aprender. Ele vai tentar aprender mais Libras para resolver um problema de ansiedade. E é um problema diferente, são duas coisas diferentes. O aluno já aprendeu Libras, ele travou por causa da ansiedade, que é o sinal, ó, uma Valete, ó. Quem estiver ouvindo depois. Ansiedade. Você vai lá, o cérebro. Então, vocês viram aqui na leitura que é um treinamento para você ir conseguindo, ó, recursos. Eu não falei que a Libras começa na mente? E o controle da ansiedade? A ansiedade e o controle dela começa na mente. Então, a primeira coisa que nós precisamos tratar, organizar é a nossa mente. Por isso que essa primeira aula está tendo conteúdo de Libras, tá? Vocês aprenderam o classificador de jogar semente na terra seca, né? Você pode fazer assim, ó. Terra seca, semente não brotou, e jogar semente na terra que já está preparada, que tem a cavidade, né? Aí a semente caiu aqui embaixo, a terra trabalhou a semente, e a semente se transformou numa linda flor. Tá lembrando daquele hino? Na doutrina santa dos céus, disse assim, certo? Isso aqui é classificador que o pessoal só ensina em curso avançado. E uma pessoa que nem aprendeu Libras, que tem a coordenação motora normal, tem condição de fazer isso aqui, ó. Fazer fechado, ó. Terra dura, ó. Nada. Depois, outra terra. Mostra aqui aberta. Isso aqui, a terra trabalha semente a semente. Isso aqui o surdo entende. Bateu, pegou. Não entende, Maneuza? Bateu, pegou. Então, vocês... Veja bem o meu método. Meu método é dedicação. Vocês estão assistindo agora, os demais vão assistir depois. Dedicação. Depois da dedicação, essa interação. Eu estou interagindo em língua portuguesa, que é o idioma que vocês têm domínio no momento, mas estou ensinando Libras avançada na primeira aula do curso básico. Então, é que o método ali também eu resumi, para ser tudo resumido. E eu já testei isso, e isso dá muito, 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 muito certo. Você tem que preparar a mente. Agora, imagina se nós estivéssemos aqui, só no A, B, C, D, tá? Quando chegasse no P, pensa no trabalho que ia dar para assim, e a mente fica gastando tudo a energia dela para fazer o P. É lógico que tem que aprender. Mas quando a mente ó, eu não sei fazer o P direito, mas sei fazer isso aqui, ó. O surdo. Olha, se for crente, ó. Glória a Deus. Ó, glória, ó. A irmã Neto já fez o. Não é? Toda a glória a Jesus. Opa, perdão. Toda perdeu honra a Jesus, né? Juntos louvemos a Jesus, seu santo nome vamos exaltar. Eu não estou cantando aqui, não sei se eu acertei, mas acho que é
É isso mesmo. Eu até deixei do lado aqui, mas. Então, nessa aula já não sai um corinho? Ó, letra T, ó. Toda. Então, em vez de ensinar que isso aqui é T, isso aqui é T. Aí o cérebro cola que é T. Aí, para depois ele entender que isso aqui pode fazer outras coisas, ele vai ter que passar por aquele conhecimento que ele colocou que é T, para colocar que é também outra coisa. Então, não é melhor já começar usando, ó, toda glória a Jesus. Toda honra a Jesus. Juntos louvemos, ou nós podemos fazer também assim, ó, nós louvamos a Jesus. Se eu entro lá, que ensina que é P, mas é seu também, tá vendo? Mas aprende na prática, ó. Seu nome santo, exaltar. Aqui ainda cabia fazer assim também, seu nome santo, nós, ó, ou grupo, se estiver na igreja, nós, exaltar. Na igreja eu uso muito isso, viu Maneuza? Quando é o nós, quando é o grupo da igreja ali, quando quer falar a igreja, que é a igreja todinha no mundo, eu não uso isso, mas quando cabe àquele contexto particular, eu uso. Ó, seu nome santo, mostra para a igreja, nós, exaltar. Então, funciona. Isso aqui, que no corinho aqui, não é coisa de curso básico. No curso básico vai estar aprendendo, vai lá, agora vai abacate, abacaxi. Mas é muito sinal, mas cadê o contexto? Ó, o sinal de contexto, ó. Cadê o contexto? Aí o cérebro fica assim, pegando aquele picotinho de coisa e colocando tudo na mente. Depois ele vai ter que pegar e vai ter que fazer todo um trabalho com aqueles sinais. Então já mostra o sinal sendo trabalhado. Tá? Lógico que nós vamos ensinar o ABC da Libras. Eu deixei um vídeo ali de meia hora no canal que ele ensina bem passo a passo, ensina uma técnica que foi desenvolvida por mim, porque eu falo desenvolvida por mim porque eu não vim em outro lugar, uma técnica de como aprender o ABC de uma forma que o cérebro capta. Mas a melhor coisa é aprender da forma que eu estou fazendo aqui. Eu testei esse método no curso de Libras do Selem aqui de Bandeirantes, deu super, super, super certo. No primeiro dia de aula, eles aprenderam assim, ó, o objetivo desse curso é abrir a nossa mente. Primeira aula. Isso aqui é uma frase que a gente aprende do intermediário para frente. Ah, vamos montar uma frase. Não, fui lá conversando. O objetivo desse curso é abrir a nossa mente. Na primeira, e mandei eles levantar e todo mundo fazia essa frase. E eles levantaram e quase todos fizeram. Então, voltando aqui no assunto da ansiedade que eu até esqueci, você veja bem, é um curso de R$ 197, eu deixei aí livre para vocês, gratuito, para que vocês também pensem na questão da ansiedade, que é um problema que todo mundo tem, eu também tenho. Eu tenho muita dificuldade com teste, muita, muita, muita. Só Deus sabe a dificuldade que eu tenho. Então, uma coisa eu garanto para vocês: o meu curso não vai ser só bom, ele vai ser bom e diferente. E o método é dedicação e interação, tá? As pessoas que dedicarem. Veja a Maneusa com a gente lá no GEL. O GEL foi bom? Não. O GEL foi excelente. Mas sem a dedicação da irmã Neuza, tudo aquilo que se passou não ia acontecer, tá? E aqui tem um exercício que eu vou abrir aqui agora para vocês, para terminar a aula, só para mostrar para vocês. Vocês vão receber esse documento com esse link. Vou poder clicar no link e vai direto no vai direto no YouTube. Eu vou pôr ele aqui e vou abrir a tela só para vocês verem. Mas nós não vamos assistir esse vídeo não, é só para vocês verem. Que é o vídeo que eu falei. Um pouquinho. Esse exercício é o do alfabeto, que todo mundo busca. Eu poderia ter usado essa aula só para ensinar o alfabeto, mas eu usei essa aula para trazer uma abertura de mente para vocês. Nesse link do exercício, quando vocês clicarem, vai abrir nesse vídeo aqui em nosso canal. Não esqueça de seguir e curtir.
A mendigagem da internet. Não esqueça de seguir e curtir o nosso canal, porque o YouTube possa mandar para outras pessoas, mas não é, porque ele quer visualização. Então, nesse vídeo aqui, ó, eu ensino a técnica que Deus abriu a minha mente para desenvolver, tá? É chamada técnica dos micromovimentos. Eu não vou ficar falando, porque vocês já vão assistir, aí vocês assistirão e na próxima aula nós já vamos tratar sobre esse assunto. Eu vou encerrar aqui a gravação e abrir o espaço para perguntas. Eu vou parar aqui, só um pouquinho.